Olá a todos, eu sou o Diego e esse é o seu canal de psicanálise no YouTube. E hoje vamos falar um pouco de projeção, um dos conceitos básicos de psicanálise que aparentemente são simples, como todos os conceitos básicos, mas tem pequenos detalhes, pequenas artimanhas que precisamos entender melhor para não cairmos em armadilhas do lugar comum. Mas antes, dá like no vídeo, curte, comente, compartilhe. Aquelas coisas que o YouTube pede para você fazer, para ele recomendar o canal. É assim que o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante e o canal é relevante. Então, quanto mais interação, para mais pessoas ele manda. E essa é a melhor maneira de me incentivar e de me apoiar. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se você já for inscrito, se inscreve, inscreve de novo. Se você gosta do meu trabalho, pense em comprar meu livro, meu link na descrição. E você quer fazer análise comigo? Você quer fazer supervisão comigo? Entre em contato nas redes sociais para valores, datas, aspectos técnicos, enfim, vamos lá. Projeção. A projeção é... Se a gente for olhar a origem do termo, a gente entra numa coisa, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Há duas possibilidades. Uma está aqui no dicionário Enciclopédia de Psicanálise. Estou aqui para não perder a página, tá? O legado de Freud e Lacan. E aqui eles nos falam do Dicionário de Conceitos Filosóficos de Rudolf Eisler, em que projeção é um deslocamento para fora dos conteúdos sensíveis, táteis ou visuais. Então, é este movimento de emoções mais sensíveis minhas projetado. Também é o nome que se dá ao exibir um filme no cinema. E esse é o exemplo mais usado em salas de aula, né? A projeção de um filme. Então você tinha a sala de projeção, o projetor e o filme era jogado na tela. Independente da explicação que você escolha, ambas estarão certas porque ambas falam de algo que sai de mim e vai para o outro, algo que eu jogo no outro, algo que eu identifico no outro. Em Freud, a projeção aparece pela primeira vez quando ele está na correspondência com Fliss. Um dos dois começam a discutir sobre a paranoia. E aqui a gente já tem um ponto interessante. Eles estavam tentando entender, né? Então, de onde viria esta sensação de ser perseguido, de ser olhado, de ser combatido, de ter algo a combater, enfim. E se a gente parasse por aqui, a gente cairia num engodo terrível de que a projeção é algo da paranoia, é algo da psicose. A gente pode pensar que não. A projeção, como o próprio Freud vai descrever, ela é um elemento comum a todos os seres humanos. Se eu fosse recorrer ao velho ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco, a paranoia, a projeção, desculpem, nos diria que todos nós temos um quesinho de paranoico, um detalhezinho, uma gotinha. Como, voltando ao dicionário, uma definição muito interessante que ele dá. Freud define aí uma defesa paranoica caracterizada precisamente pelo mecanismo de projeção. Aliás, escreve ele, mensagem de um mecanismo psíquico muito comum, cuja origem e função ele relaciona com a própria constituição da expressão de fato. Abre aspas, estamos acostumados a ver nossos estados internos se revelarem a outrem, o que dá lugar à ideia normal de ser observado e à projeção normal, pois essas reações permanecem normais na medida em que nos
mantemos conscientes de nossas próprias modificações internas. Se as esquecemos, se nos damos conta no final do silogismo que determina fora, temos então a paranoia. Com seus exageros no tocante ao que demais sabem sobre nós e o que fazem para nós, o que conhecem de nós e o que nós ignoramos, coisas que não podemos tolerar. Trata-se de um abuso do mecanismo de projeção utilizado como defesa. O que ele está falando, né? Você vê quantas vezes a palavra normal aparece. Porque o Freud está dizendo que a projeção é algo comum. Por si só, ela não é um problema. Ela passa a ser um problema quando você a valida demais. Ou quando você desconhece a si mesmo. Que é um elemento bastante contemporâneo. Nós vemos muitas projeções hoje em dia e elas terminam em rompantes de raiva, elas terminam em brigas, elas terminam em discursos paranoicos mesmo, persecutórios. O que podemos entender, né? É muito comum e até uma certa covardia quando alguém chega para você e fala: mas você está projetando suas coisas em cima de mim. É, porque o mundo é feito por projeção. Vocês podem ver o meu vídeo aqui mesmo desta playlist sobre realidade, tá? Onde eu explico realmente como ela funciona. Mas a questão não é a projeção. A questão é o quanto e o que eu dou de crédito a ela. Então, sempre que você ou alguém que você conhece está em determinado assunto, em determinado contexto, pensando a respeito, e a conclusão desta pessoa é sempre a mesma, aí nós temos um uso exacerbado da projeção. Então, uma pessoa que todo o assunto ela conclui como: isso é coisa do diabo. Mas isso é machismo. Mas isso é inveja. Exemplos. Estamos falando de uma projeção exacerbada. Por quê? Porque não é possível que todos os conteúdos terminem aí. Inveja de quê? O diabo por quê? Então, o universo é machista. Ou qualquer outra coisa, tá? Eu tô pegando elementos. Qualquer coisa do nosso cotidiano. E com as redes sociais, então, ficam mais escancarado ainda. Porque às vezes as pessoas dão esta conclusão sobre outras que elas não conhecem e que só leram uma frase. Aí é mais projeção ainda, sabe? Eu nem vou entrar no mérito de que é impossível conhecer uma pessoa por uma frase. Mas o que nós temos hoje em dia também, algo que a gente pode desenvolver como um superego projetivo, que também já tem vídeo aqui nessa playlist sobre o superego, esta exigência de um ser ideal projetado no mundo. A gente chegaria na tal cultura do cancelamento, que hoje virou até verbo, né? Sujeito foi cancelado, vamos cancelar, ele tá com medo de ser cancelado. Virou um uso comum, caiu até num certo humor do cotidiano. Mas se a gente for ver para sua prática mesmo, a gente tem algo do tipo: você não agiu como eu acho que você deveria agir. Ou vamos assim mergulhar, vamos verticalizar o tema, né? Você não foi de acordo com um ideal. Por isso que é um superego projetivo. É como se as pessoas, geralmente quem é mais cancelado são pessoas mais públicas, é como se a pessoa pública ela tivesse a obrigação de seguir um ideal. Mas também se vive no cotidiano, né? É como se pessoas com quem eu vivo tivessem que ser ideais
como se isso justificasse um esforço meu para atingir um ideal. Isso é um mecanismo projetivo. Então, sempre talvez seja uma palavra um pouco forte, mas se nós pegarmos exemplos tipo Kevin Spacey, Johnny Depp, que depois foram judicialmente inocentados, então eu posso falar disso. Eles foram para tribunais, eles foram julgados e os dois foram inocentados. Eles foram cancelados por não estarem de acordo com um ideal projetivo. O mesmo vale para aquela vizinha que acusa todo mundo de ser qualquer coisa. Ou do seu colega de trabalho que para ele todo mundo é vagabundo porque não gosta de acordar cedo e trabalhar e por aí vai. Tá? Isso é projeção. Ficando por aqui, dúvidas, sugestões, críticas aqui embaixo. Até a próxima e muito obrigado.